queria que a gente fizesse algo mais menos formal mesmo, assim. Fez aí uma bobeirinha qualquer, mostra, apresenta e vai falando. Eu criei aqui, aí no meu estilo mais detalhado, criei a apresentação. Quem quiser ter acesso depois eu mando. Basicamente tem aqui todos os slides, exportei para HTML mesmo, que eu fiz no Open, nesse LibreOffice aqui, que eu particularmente não gosto, acho ele horrível, então exportei para HTML, pode baixar. Depois eu mando, posso até mandar o link agora. Quem tá vendo aí, eu não sei onde que eu mando. Eu posso mandar por aqui, eu posso eu mesmo falar. Né? Eu não sei se quem não é usuário tem acesso, mas de qualquer modo tá aí. Todo mundo vê o chat. Só Então mandar que fica gravado aí. Beleza, quem quiser abrir, acho que pode ver. Quem for ver são 70 slides. Então eu não sei quanto tempo eu vou demorar para falar aqui, vou tentar acelerar. Muito slide é duplicado, só para dar um highlight de alguma coisa em detalhe. Mas beleza. A ideia é não entrar muito a fundo em alguns detalhes. Talvez para algumas pessoas o que eu vou mostrar aqui vai ser muito a fundo, mas a ideia é só dar uma passada em exatamente o que é o WebAssembly, o ASM, etc. Como que usa, o porquê raios alguém imaginou de criar isso. Aí esse 4 que começa a ficar um pouquinho mais fundo, mostrar o que é bem escova bit mesmo, né? 5 é assim, uma explicação muito rápida do que de fato acontece quando roda. Na verdade é muito próximo do .NET. A gente tem uma característica muito comum, então eu acho até interessante, por isso é exatamente o que eu falo. O 6 eu entro um pouquinho mais fundo aí na parte de como que o pessoal tem gerado, né? O que o pessoal tem feito de fato com isso. E o 7 são uns exemplozinhos aí, quem quiser se divertir um pouco. Acho que tem bastante coisa legal feita em WebAssembly hoje em dia, então acho que vale aí. Então, logo no início, a primeira coisa, obviamente, é o próprio site do WebAssembly, né? O webassembly.org. A discussão completa do spec tá no GitHub. Né? Se procurar GitHub WebAssembly, eu não sei onde é que está o link aqui. Então, nada impede de você chegar lá, começar a dar opinião, etc. Óbvio que você fala besteira, o pessoal vai ficar puto contigo, mas não tem muito problema. A grande questão acho que vale a pena tentar entender, são esses primeiros N slides aqui, uma parte mais filosófica do porquê. E aí eu botei aqui só o que eu acho que é mais importante, né? Que a ideia do WebAssembly foi ser feito rápido, seguro. Eu não vou falar absolutamente nada de segurança aqui. Segurança aqui não é só em termos de XSS, Cross-Site Forgery, blá blá blá. Esse aqui, por exemplo, tem uma escolha em termos de assembly de bem baixo nível que o Windows fez diferente do Linux, que gera de fato aplicativos que são mais instáveis. Talvez mais profundo possa até voltar a falar. O Windows escolheu que o método ele tem que tirar algumas variáveis da stack para funcionar corretamente, né? Então, e no Linux isso não acontece. Então, é esse tipo de segurança aqui que o WebAssembly está falando. É segurança em termos de assembly. Isso, por exemplo, no WebAssembly, no caso, você não pode ter um ponteiro de função para qualquer endereço de memória, que nem C++ pode. É uma escolha que eles fazem que dificulta bastante algumas coisas, tipo polimorfismo em baixo nível, mas que eles escolheram exatamente por prezar mais por segurança. Né? Esse terceiro ponto é interessante porque o WebAssembly não roda só no browser. Eu vou até mostrar um exemplinho, tá aqui nessa aba, o Asmer. O pessoal já está rodando o WebAssembly fora de browser para fazer várias coisas, então é completamente independente, inclusive da web, né? Então o web do WebAssembly já nem faz mais sentido, mas tem que ficar, né? Porque senão vai ficar só assembly, acho que não faz nem pior ainda. Aí eu quis entrar logo assim, mostrar assim como que usa. Você vai ver, esse aqui é o código necessário para utilizar o arquivo .asm, né? Depois de estar gerado. É bem simples. Uma linha é fetch, então não tem nada a ver com WebAssembly. A WebAssembly mesmo é só essa linha aqui. Você compila e instancia. Instancia aqui ele vai te retornar como se fosse um módulo de JavaScript. Vamos imaginar assim, porque de fato é um módulo. Então aqui é um módulo, é a definição do módulo, o que ele tem. E aqui é como você chama as funções. Basicamente, você vai ver que eu retorno o export aqui e aqui eu pego a função main. E eu já chamo.
Então, quem quiser brincar direto com isso, tem o WebAssembly Studio, que é da Mozilla, se eu não estiver enganado, que é tão simples quanto clicou aqui, cria o projeto de C. Aí, quem gosta, lembra, nem sei se estudar, nem sei se o pessoal estuda C mais hoje em dia, mas é chegar aqui, Build and Run, apareceu aqui 42, que esse 42, se for ver, é exatamente o valor que está retornando do main. Então, a integração é mega simples. E você vai ver que o código real, esse aqui é o código real de JavaScript para inicializar, é exatamente aquilo que eu mostrei. Fez o fetch, tem umas besteirinhas aqui, ele não faz o compilar instanciado numa função só, tem algumas outras, ele optou por essa. Mas se você for ver aqui, ele chama o main. Chamar main é exatamente isso daqui, pronto. Esse aqui já está chamando do C, eu posso até mudar aqui para ver que é real mesmo, não está... E aí, não funcionou aí. Ué. Deixa eu ver aqui, run. Não funcionou. Aí eu não sei porque não funcionou, aí tem que ver. Mas é basicamente isso daqui. Não tem muito mistério além disso daqui não. E aí voltando naquela vantagem que é totalmente dependente, um pessoal já está criando esse cara daqui, o Asmer, que é isso daqui. Você pega o ASM e roda fora do browser. Esse exemplo aqui que eles deram é do Nginx. Bem mais pra frente eu vou mostrar mais a fundo e mais detalhes do ASM, vai ver como e por que isso daqui funciona e qual a bruxaria que aconteceu por detrás disso daqui, né? Então, no fundo, esse código daqui que a gente fez, você poderia compilar uma vez e rodar tanto no Linux, no Windows, etc, sem recompilar. Esse sem recompilar não é exatamente verdade. Se você for ver o que o pessoal tem chamado de embedding do ASM, você vai ver que algumas opções, o que eles fazem de fato é pegar o ASM e compilar para o nativo Linux, Windows ou Mac, Android, seja o que for. Às vezes antes de iniciar com um processo de instalação, ou às vezes just in time mesmo, que nem o .NET faz. Então tem zilhões desses aqui, esse daqui é só um dos que estão famosos, estão ficando famosos. Mas utilização, então é bem simples, nada elaborado. Beleza, então aí eu acho que entra na questão de por que o WebAssembly seria melhor do que o JavaScript. Por que não fazer exatamente a mesma coisa no JavaScript Node? Essa escolha ela não é óbvia. Se procurar em termos de performance, principalmente porque o ASM ainda é imaturo. Às vezes o JavaScript é melhor, às vezes o ASM é melhor. A tendência, obviamente, é que o ASM seja melhor, porque ele já está pré-compilado. Mas, tirando isso, o ASM ele fez algumas escolhas filosóficas, né, que eu acho que ele vai ser um vencedor se for bem implementado no longo prazo. Não tem como o JavaScript vencer aqui por questões filosóficas. Destas aqui, as principais, obviamente, é compact, ele é binário. No slide que vem eu vou falar de uma versão binária do JavaScript, então esse daqui é contestável, né? Modular, eficiente, não tem grande importância, mas ele filosoficamente eu acho que ele é muito mais poderoso por causa desses dois aqui, Streamable e Parallelizable, que é exatamente o que eu falo aqui. Na verdade eu pulei primeiro por binário. Tem uma outra, um outro spec web que está ficando famoso, que é esse aqui do binário ST. Eu botei o link aqui, que é desse artigo aqui da Cloudflare, né? Qual que é a importância disso daqui? A Cloudflare dá aqui uma série de estatísticas, né? Por exemplo, aqui o tempo que eles têm visto em termos de loading de página. O loading em si, ele é grande, óbvio, ainda principalmente porque o tamanho do JavaScript não para de crescer, mas ele não é o mais principal. Ele já é, sei lá, um terço, um quarto, sei lá, tem que ver aqui. E dependendo do dispositivo, se for ver aqui, se for um low-end device, tipo um celular, etc., você vê que o loading mesmo de rede, ele vai diminuindo proporcionalmente, né? Então ele dá aqui algumas estatísticas, não tem grande importância isso daqui, mas no final, qual é a proposta deles? A proposta deles é você descer o JavaScript de forma binária, não descer em texto, né? Então vai descer if, vai descer lá um número que vai dizer que aquilo ali é o if, e etc. Óbvio que isso aqui está numa versão bem imatura ainda. Os testes que eles fizeram são obviamente todos cosméticos.
teve aqui melhora de 99%, essas coisas meio malucas. Ele vai explicando por que dá o problema de parcial JavaScript, né? Principalmente quando ele recebe um JavaScript gigante, ele tem que tentar deduzir o que ele precisa parsear antes ou depois. Se ele errar, né? Por exemplo, aqui ele vai dar um exemplo. Se ele errar, o que ele está parseando, aí o loading demora mais, etc. Você vê que a diferença no campo real nem é assim tão gritante, mas bem, é um problema que existe e eles estão tentando resolver, né? Esse aqui foi um outro site que eu botei, engraçado esse site aqui, é mais em termos de piada, que em 2016 um cara me falou que as páginas web já estavam do tamanho do Doom, né? Já tinha passado aqui o Wolfenstein, o SimCity 2000, já estava no tamanho do Doom, e acho que esse valor chegou em 2016, né? Então, qualquer páginazinha web já está no tamanho de um jogo, né? Então esse aqui seria um dos problemas que ele fala. Se eu não estiver enganado, o tamanho que está falando aqui está vendo 2 megas, praticamente 2 megas de download para qualquer página. E o grande culpado não é só o JavaScript, óbvio, né? Mas JavaScript é um dos problemas, né? Então aí voltando naquele terceiro e quarto ponto lá que eu acho que seria filosoficamente invencível para o WebAssembly, tem essa página aqui da Mozilla onde o cara explica exatamente esses 2 pontos, streamable and parallelizable. Esse daqui é um dos que a Mozilla fala, eu não sei se é verdade. Se vocês virem aqui esse código no JavaScript, não, esse aqui no que eu apresentei, vocês viram que é Instantiate Streaming, ou seja, o fetch, se você for ver a diferença dele, o que esse cara faz? Ele passa um buffer, né, para cá, mas de novo, quando você retorna um buffer num DEM aqui, ele espera esse buffer ficar completo, e aqui ele manda todos os bytes, né? Então se o assembly tem 1 mega, você tem que baixar 1 mega para começar essa instrução aqui e começar a compilar. Um dos pontos que esse cara faz, que ele fala, é que usando esse Instantiation Streaming, isso não acontece. Então, no primeiro byte que já está baixado, eu já estou mandando o primeiro byte para o compilador do ASM e o compilador do ASM já está começando a compilar o primeiro byte. Então, isso é uma das coisas que esse artigo explica aqui que eles conseguem fazer, né? Então, está vendo? The chunks will go right into the WebAssembly engine as soon as they arrive. Então, eu sequer espero o download. E segundo eles, eu não sei se é verdade, eles conseguem compilar o assembly do ASM para assembly da máquina mais rápido do que a rede. Então a compilação do WebAssembly acaba ficando I/O bound na rede nesse caso. Então esse gráfico aqui, óbvio que isso aí é tudo relativo, né? Esse gráfico aqui onde tem loading e parsing, esse parsing é 0. Não tem atraso para o parsing, fica só o tempo do loading mesmo. Se é verdade, se em todos os casos é complicado saber. E o outro ponto é que como o WebAssembly é bem dividido em módulos e funções, eles conseguem, segundo eles aqui, compilar as funções de maneira paralela em diferentes cores, né? Então, é muito mais simples aqui, esse passo do parsing aqui é muito mais simples no WebAssembly, porque obviamente o WebAssembly é mais simples que o JavaScript. Não tem as maluquices do JavaScript, né? Função lambda, não tem closure, não tem nada disso, e tudo isso já está resolvido. Então, esses 2 pontos aqui, de fato, realmente são filosoficamente, ao meu ver, pelo menos matadores. Então, acho que conforme essas implementações forem melhorando, vai ser muito difícil vencer isso daí. Então, beleza, acho que agora começando exatamente o que é o WebAssembly. A gente vai descer agora um pouquinho o nível, vai mostrar os bits em bytes mesmo do que acontece por debaixo dos panos. De novo, esse aqui é o GitHub oficial deles. E tem dentre os repositórios, tem um repositório WebAssembly que é do spec, discussão só de documento, PDF, blá blá blá, definição mesmo. E tem esse aqui, o WebAssembly Binary Toolkit. Esse Binary Toolkit tem 2 ferramentas que eu acho que é importante para entender o que está acontecendo. Porque o WebAssembly em si, ele tem 2 formatos. Ele tem o ASM, que é o formato binário para parser, e tem o WAT, que é o formato texto, que é para desenvolvedor ler e entender o que está acontecendo. E esse WABT aqui, esse repositório, ele tem as ferramentas que convertem do WAT para o ASM e do ASM para o WAT. E são exatamente esses os nomes, né? Eu acho que eu não abri elas, eu posso abrir aqui. Eu não vou passar os slides aqui não, porque
Esse LibreOffice é muito ruim, pra falar a verdade. Então, eu já abri esse, então vou abrir esse daqui. Aí tem zilhões de ferramentas aqui, tem exatamente que transforma o WAT em WASM e o WASM em WAT. Então, a princípio, se você for um cara meio maluco, assim, sei lá, meio doidão, você pode programar direto nesse formato WAT, que é uma assembly texto, que é igual que nem se programava em assembly antigamente, né? E você compila direto pro WASM, né? Não faz muito sentido fazer isso, mas sei lá, sempre tem maluco para tudo. E você pode fazer... porque o que acontece? Um dos grandes problemas é... O WebAssembly não tem source map ainda, até onde eu saiba. Então, se você vai debugar, é o inferno para debugar, né? Principalmente se você já viu alguma outra. Então, você pode converter o assembly em C, num C meio básico dele aqui, para tentar debugar. Não vai ajudar muito, sendo bem sincero, porque nome de variável, etc., tudo vai ter sumido, né? Afinal de contas, isso aqui é assembly, nada disso existe. Mas, de qualquer modo, tá aí uma ferramenta que existe. Então, basicamente, aqui tem... Tudo isso daqui é ferramenta oficial, referência, então não deve ser das melhores, mais otimizadas, etc., só para funcionar mesmo. Então, aí agora, já que eu falei que quem olha esse tipo de coisa é maluco, então a gente vai entrar nele e ver o que é o WebAssembly de fato, né? Então, a primeira coisa que eu fiz foi pegar o exemplo mais banal de todos, assim, o WASM Hello World, que é um módulo que vocês estão vendo aqui, que é o WAT. À esquerda, esse módulo aqui, parênteses, módulo parênteses é o WAT. Na direita, vocês estão vendo o código binário mesmo, que é o ponto .wasm. E o curioso que esse módulo aqui que não define nada e não faz nada, ele está entre parênteses, não é assim não é à toa. Não, por isso que eu botei aqui esse X-Expression. Isso aqui é um formato antigo de Lisp. Então o pessoal reviveu aí um formato mega antigo para criar essa como se fosse uma árvore, né? No final das contas não chega a ser uma árvore por detalhes meio técnicos, né? Na verdade mais um grafo do que uma árvore, mas bem, usaram isso daqui para criar o WASM. Então basicamente isso daqui é o WASM zerado. O que interessa daqui? Eu fiz assim um esqueminha de cores para tentar ficar mais fácil, né? Tá, então se você for lá aqui no spec, você vai ver que eles vão dando mais ou menos aquelas sempre fórmulas de padrão de parser, né? O que pode gerar, e aqui eu botei uma explicaçãozinha. Basicamente esse daqui não tem muita coisa, né? É só o parênteses, módulo parênteses, não tem nenhum nome que você pode dar um nome, e não tem nada que ele está chamando de field. Então o que o módulo pode ter que a gente vai falar? Ele pode ter tipos, né? Vai mostrar o que é, pode ter funções, obviamente. Tabelas não precisa falar agora, memória também não precisa falar agora, e global é variável global mesmo. Então esse aqui é o primeiro módulo, o WASM, que não faz absolutamente nada. Botei aqui uma imagenzinha, depois a gente vai preencher ele. É um módulo vazio, não tem nada por enquanto. O primeiro módulo, esse aqui, essas coisas que eu vou adicionando, elas têm uma razão de por que eu estou adicionando elas nesse ponto. A gente vai gerar um módulo que vai fazer alguma coisa extremamente ridícula, mas vai entendendo o que é. Então aqui de novo na esquerda está o WAT, né, a fórmula textual, aqui está a fórmula binária. Daí o que importa é essa linha aqui, que é a linha nova, né? Então se você for ver aqui a estrutura da expressão S, o que é esse cara? O que interessa é estar entre parênteses. Então você tem aqui parênteses, você tem uma coisa módulo, você tem uma segunda coisa que começa nesse parênteses aqui à esquerda, termina nesse parênteses mais à direita, e esse parênteses fecha esse. Então você tem uma lista com duas coisas. A primeira coisa é módulo, a segunda coisa é essa bizarrice aqui, type, blá blá blá. Essa coisa é o que importa agora. O que esse cara está definindo? Né? Esse cara está definindo obviamente um tipo. Daqui, o que realmente interessa entender? Primeiro interessa entender esse 32. Essa é uma limitação meio um pouco pesada ainda do WebAssembly, que ele só funciona com 4 tipos. Int 32 bits, int 64 bits, float 32 e float 64. Né? Então, tudo que você tem que fazer é usando esses tipos. Se vocês verem, não tem ponteiro, o que é estranho para quem pensa coisa baixo nível, e não tem string. Então, você de fato não trabalha com string em WebAssembly. Se você quiser trabalhar com string, você vai ter que trabalhar de fato com os valores em inteiro. Né? Isso é até um dos probleminhas que tem para
comunicação, né? WebAssembly e JavaScript, mas a gente pode falar isso depois. E no final das contas eu separei aqui aonde estão essa definição, quando você escreve i32, o que ele gera no byte. É óbvio aqui que não precisa explicar, isso aqui fica para quem quiser dar uma olhada depois na apresentação, ver o resultado em si, né? Esses comentáriozinhos aqui, para quem não sabe, né? Não sei se todo mundo está acostumado a ver, isso daqui, esses primeiros números aqui é o índice no array de bytes, né? Então aqui é o índice 0, esse aqui é o índice 4, então esse cara aqui significa que ele é o quarto byte, etc. E aí vai indo. E aqui é o valor que o compilador de ORM vai gerando mesmo. Então, beleza. Então, o que realmente importa? O que a gente está fazendo aqui? Você está definindo que existe um tipo, que é uma função, né? Que ela, obviamente, recebe um parâmetro, que é um valor int, e retorna um int. Então, no final das contas, isso daqui é uma espécie de int fint, como se fosse C, né? Então, aqui entra um pouquinho aquela parte da segurança, do safeness, né? do WebAssembly. E o que acontece? Como não tem ponteiro, de certo modo também não tem ponteiro de função. Se não tem ponteiro de função, você não pode sair chamando coisas de maneira livre, que nem faz em C, né? Você precisa definir. Então, se você quer chamar uma função, você precisa definir o contrato dessa função. É uma coisa que existe em C, beleza, mas ela não existe em Assembly normal, né? Não sei se o pessoal está estudando Assembly, mas isso aqui não existe. Em Assembly normal, você passa um endereço de memória e o processador vai rodar aquilo lá. E não existe isso aqui. O WebAssembly está uma camada de abstração, está um pouquinho acima então do Assembly, onde você tem que especificar os tipos das funções, né? E aqui é basicamente isso mesmo, que o vermelho são os parâmetros, você pode passar quantos parâmetros quiser, e diferente você pode retornar quantos valores você quiser, né? Então é mais ou menos como se toda função recebesse uma tupla e retornasse uma tupla, a gente pode chamar assim, né? Obviamente só daqueles tipos padrões, de inteiros e float, né? Beleza, então a definição desse tipo aqui completo, o $0 é só um ID, por isso que está azul aqui, está azul aqui. Então, no final das contas, o meu módulo agora, ele não está mais vazio. Eu estou dizendo que tem um tipo, que eu estou chamando de $0, aqui você pode botar o que você quiser, que é uma função. Então, quando a gente vê aqui, então por isso que eu usei até aqui a anotação mais funcional, é isso daqui que meu módulo tem. Ele não tem código ainda, ele só tem tipo, não tem problema nenhum nisso. O próximo passo, aí sim, é o código, né? Então, de novo aqui na esquerda, na forma textual, já vai ficando meio óbvio o que está acontecendo, né? Então, eu já estou definindo aqui uma função com um código. Essa parte aqui, então, já está gerando, está começando a gerar código de fato, por isso que está aqui section code, né? Na verdade, está aqui no function body. E daqui o que realmente importa entender quando você está, de novo aqui naquela expression, quando você está no nível mais alto e o primeiro valor da sua lista é um func, significa que você vai definir uma função. Na verdade, você vai definir a função. Esse type é como se fosse declarar em si, esse aqui é como se estivesse definindo, né? Então o $main, de novo, está vermelho aqui, é só o ID, não tem nenhuma outra semântica, não sei essa. E o verde, obviamente, type 0, porque a gente está apontando para o tipo que foi criado aqui. Então, toda função precisa ter tipo. Não significa que o tipo precisa ser pré-definido. Você pode definir inline aqui, né? Então, o que você escreveu aqui de func result 32, poderia ter escrito aqui, sem problema nenhum. Só que aí o compilador faria essa pré-declaração para você, né? Mas, de qualquer modo, é isso daqui. E esse aqui que está em azul agora é a instrução. Tem um conjunto de instruções. Eu vou depois explicar exatamente o que esse cara faz aqui, mas a gente não vai entrar muito a fundo. Mas não tem muito mistério. É conhecer o que as instruções disponíveis, o que elas fazem e seguir. E aqui eu botei o byte. Esse aqui eu acho que vai ser importante porque a gente vai rodar, vai ver o que cada um desses bytes funciona, como de fato, né, a engine vai consumir esses caras aqui. Mas de qualquer modo, é isso daqui que é importante. Então no final das contas agora o que a gente tem? A gente já tem a primeira função. E você lembra que aqui no WebAssembly Studio, quando exporta, esse cara exporta o main. Ele não exporta o tipo. Então,
o que está acontecendo é a gente está exportando esse main, e quando eu chamar aquele main, obviamente eu vou chamar e vou executar esse código aqui. Então, beleza. Então, o último passo que eu preciso agora é de fato exportar. Esse aqui nem preciso explicar muito. Basicamente, o que eu estou fazendo é dizer para o WebAssembly que eu quero exportar. Então, o que acontece? Exatamente igual ao JavaScript, eu posso ter função privada do módulo, que não é acessível de fora, e eu posso ter as funções que eu obviamente exporto e são públicas, né? Então, não tem muito mistério aqui não, a não ser essa string é importante, porque essa string que está em verde aqui, main, ela é importante porque é ela que eu acesso aqui, o que eu botar lá é como eu acesso aqui, né? E aqui eu basicamente estou dizendo que é a função main, e aqui eu não estou usando string, eu uso $, porque como eu declarei o ID dela aqui. Então não tem, essa parte não tem muito mistério. Aí só mostrei aqui exatamente que no byte, no export, se você for ver, esses bytes malucos aqui, eles correspondem ao main, né, em ASCII mesmo. Aí agora eu não sei se é ASCII ou UTF-8, provavelmente é ASCII só. Mas, beleza. E o importante da função que a gente declarou, que o código, não precisa entender agora o que ele faz, está aqui também, óbvio, né? Tem que estar. Então, não tem muito mistério. Assim, esse parser aqui é muito simples, e quem for parsear esse bytecode daqui, você vai ver que ele é relativamente simples também. Essa é a vantagem, né? A gente até vai parsear depois. Então, basicamente, é isso aqui que ficou o nosso módulo. Também está exportado. Agora a gente pode chamar e executar. Aí beleza, então vamos voltar agora como que raios isso aqui executa, né? Aí de novo, o que é importante todas as funções que você exportou, elas estão aqui no main e você chama o main, né? Então quando você chama o main, o que raios vai acontecer? O ASM, segundo a especificação deles, o que realmente importa, tá meio ruim de ver, mas que ela é uma máquina de stack, de pilha. Igual o .NET, diga-se, né? O Java também é. Por que o pessoal tem escolhido fazer com stack? Por que, sei lá, fazem diferente do ASM, do assembly normal? As máquinas físicas, elas são máquinas de registradores, né? Não sei exatamente como vocês conhecem de arquitetura, mas basicamente você tem umas... Hoje em dia eu não sei quantos que tem bastante hoje, mas você tem algumas variáveis pré-definidas. São aqueles nomes RAX, EDX, não sei quem estudou ASM, que você pode usar e tirar da memória RAM para botar no registrador, e você faz a operação, soma o registrador A com o registrador B. Como as máquinas variam em quantidade de registradores, né, normalmente quem quer usar uma máquina virtual faz stack, porque aí você faz exatamente isso, você coloca os valores numa pilha, né? Você bota lá, bota 1 na pilha, bota 2 na pilha e soma os dois primeiros valores da pilha e retorna esse valor para a pilha. Então, a gente vai rodar o código, vai ficar um pouco mais óbvio como isso aqui funciona, mas depois é relativamente fácil transformar um código assembly de uma máquina de stack para um código em máquina de registrador. Falar fácil é até desonestidade, né? Porque o pessoal está estudando isso até hoje, mas é um modo conhecido já de fazer isso, né? Eu botei aqui para quem quiser ver da especificação, mas no final das contas vai rodar aqui o que é por isso que eu botei Stack Machine aqui, o que raios essa Stack Machine faz. Então beleza, o que interessa mesmo aqui, tudo isso aqui é baboseiro, o que interessa são essas linhas aqui que estão destacadas, que são o WebAssembly de fato, né? Bem, a primeira coisa é o que uma máquina dessa de stack tem. Ela tem essas três coisas aí que são importantes. Uma é o instruction pointer, que é um número que vai apontar para essa primeira coluna aqui, que é qual a instrução que vai rodar. Você tem o stack pointer, que aponta obviamente para a memória da stack. Nas máquinas físicas, a stack e a memória RAM estão no mesmo lugar, obviamente, né? E isso é um gerador de problema, não precisa falar agora que problema ele gera, mas nessas, de novo aqui, no assembly, na questão da segurança, o stack pointer, ele aponta para stack que fica no lugar diferente da memória. Então, não tem como você pegar um ponteiro para stack no WebAssembly, e tem como, obviamente, você fazer isso em C e em ASM, né? Então, de novo, assim, em segurança, eles criam barreiras lógicas que não existem na máquina física, né? Obviamente.
Então, de qualquer modo, esse stack pointer ele aponta para o endereço da stack, que é onde o próximo valor vai ser colocado na pilha. Você quer adicionar um valor na pilha, você vai colocar no endereço 0. E aqui está dizendo que teria que rodar a instrução 0, o que é mentira, porque a máquina não está rodando, né? Então, a primeira coisa que você faz quando você vai rodar o método main, por exemplo, é colocar o instruction pointer para qual instrução você quer rodar. Nesse caso, é 22, né? Que a gente vai rodar aquela função main. A primeira instrução dela seria esse cara aqui. E não fez nada. Eu ainda não fiz absolutamente nada. Só botei o instruction pointer e vou rodar um método fake aqui que eu criei, tipo run next instruction. É mais ou menos assim que a gente poderia fazer uma espécie de emulador do WebAssembly, né? Então, beleza. Quando roda esse cara, o que esse cara faz? Esse cara ele vai lá no code, eu botei code, mas seria o ASM, né? Ele vai aqui nesse array de byte, vai pegar o byte que está apontado pelo IP, o 22, que é o valor 41. Beleza, fiz nada ainda. Se eu olhar aqui na especificação, tem o que exatamente essa instrução i32 const faz. Lá, obviamente, está de genérico, está chamado t.constc. Esse T é porque é o tipo, né, que pode ser qualquer um. Eu usei 32, mas tem i64, vai ter i64 const, vai ter f32 const, f64 const. E C é porque tem um parâmetro, né? Como é que ele passa esse parâmetro? Esse parâmetro, obviamente, é o próximo byte, que a gente vai ver aqui. Então, no final das contas, o que eu fiz foi, eu li o byte 22 e vi que era o valor 41. Beleza. Vai ter uma tabelinha, isso aí é óbvio, vai ter alguma tabelinha dizendo o que tem que fazer quando a instrução é 0x41. Aí vamos supor que eu chamei essa tabela e caiu nesse código aqui. O que eu faço quando é 0x41? A primeira coisa que eu faço é que eu somo, incremento o IP. Vou para 23. Por coincidência não, né? Mas eu vou dizer que agora esse cara aqui, code IP, o code 23, ele vai para uma variável C. Óbvio que isso aqui não existe, né? Mas estou inventando como se existisse. Eu vou dizer que ela é a variável C. Lembrar que C está aqui, é a variável dessa instrução, né? Por acaso é o valor 0, né? Poderia ser qualquer outro valor. Aí beleza. O que eu faço agora? Eu pego esse valor e boto na pilha. Botei 0 aqui na pilha, que veio desse C aqui. Então seria stack.push C, que foi exatamente o que eu fiz aqui. E sumo com C, porque isso aqui nem existe mesmo. Então é só uma variável temporária, né? Então beleza. Então, bem ou mal, eu rodei a minha instrução, né? Eu acabei de rodar a minha instrução e o estado da máquina ficou esse daqui. Eu ainda estou apontando para o meu parâmetro. A stack tem um valor a mais agora. Beleza, não tem problema nenhum. O próximo valor vai na 1, não seria 1 aqui. Aí, esse 1 aqui é meio contestável, né? Porque normalmente isso daqui é o tamanho em bytes dessa variável. Então seria 4 na verdade. Mas eu botei a posição 1 aqui só para simplificar, né? Mas beleza, então o que eu faria agora seria, eu incremento meu IP, né? Vou ver agora qual é a próxima instrução que eu vou rodar e vou rodar ela. Beleza, o IP agora está apontando para 24, o C não existe mais, temporário já sumiu, a stack está dessa maneira. O que ele vai verificar agora é que o valor vai ser 0B. 0B é end. Esse valor, essa instrução é uma daquelas que não existe exatamente assim em assembly. Mas eles escolheram fazer uma construção mais segura. O que esse end vai fazer? Se fosse um assembly puro, normalmente, aqui o que acontece? Em assembly tem um negócio chamado call convention, foi aquilo que eu comentei. O Windows fez uma escolha que o método ele tem que deixar a stack perfeitamente limpa conforme ele encontrou, algo mais ou menos assim. Então, quando um método não se comporta bem, isso causa problema no Windows e os aplicativos começam a se comportar de maneira estranha. O Linux já fez uma outra escolha, que o método em si não precisa garantir, os métodos de kernel que eu chamo, né? O kernel e as bibliotecas DLLs no Linux, os pontos SOs do sistema. Então, então o que acontece? Se você não passa exatamente os parâmetros perfeitamente como o Windows está esperando, isso pode gerar uma exceção e é horrível de pegar. O Windows nem tem como dar uma mensagem direita, então fica aquele inferno de alguns aplicativos se comportando estranho no Linux. No Windows. No Linux não tem isso, é um pouquinho mais estável.
a escolha que eles fizeram. Não é 100% garantido de ser melhor, porque gera executável um pouquinho maior em alguns casos, então tem uns trade-offs aí. De qualquer modo, o WebAssembly escolheu de ter um método formal de você dizer que a método acaba, que é esse 0xb. Qual a vantagem? A vantagem é que se a engine de WASM sabe que o método acabou com 0b, e ele sabe qual é o tipo, porque todos os métodos são tipados, então ele sabe exatamente quantos valores ele tem que tirar da stack. Aí, se você for ver aqui na descrição, é uma das coisas que ele fala: once the function has returned, the following steps are executed. A set due to validation, ele consegue fazer a validação, né? Se tem m values on the top of the stack. M aqui, ele sabe que é o número de retornos porque está lá na definição da função. Nesse nosso caso é 1, né? Então você basicamente tira esse valor da stack e retorna esse valor para quem for usar. Então vai ser exatamente o que esse método vai fazer aqui, né? Eu tirei, coloquei na variável imaginária que eu criei return, tirei o valor, por isso que a stack voltou para 0. E no final, eu botei o IP como 0 de novo, só para sinalizar que a máquina não está rodando. O WebAssembly não tem, ele não tem thread, no sentido de você poder criar thread. Então, se o código não está ali dentro rodando, ela não está fazendo nada. Então, para simular que não está fazendo, para sinalizar que não está fazendo nada, eu botei o IP 0 aqui, instruction pointer. Então a máquina não está rodando de novo e no final das contas acabou. A gente conseguiu rodar aqui e o return é 0. E esse 0 vai ser exatamente o cara que vai aparecer aqui, né? Vai ser o resultado disso daqui, vai voltar para a engine de JavaScript no caso, e aqui vai ter 0 e daí a engine de JavaScript segue a vida dela. Óbvio que esse exemplo aqui é meio ridículo porque ele só retorna, mas dá uma pincelada de como é que essa máquina roda aqui no final das contas, né? Então, isso aqui que é uma máquina uma máquina virtual por pilha, que o pessoal chama, e aí óbvio que qualquer desenvolvedor já está imaginando como é que as operações mais complexas acontecem, né? Você quer somar, você bota 2 valores nessa pilha, soma, e aí ele tira esses 2 valores e coloca na pilha de novo o resultado, e daí vai seguindo, né? Você vai chamar um método. Se você vai chamar um método que recebe 2 parâmetros, você coloca 2 valores na pilha, chama o método, esse método vai tirar esses 2 valores da pilha e ele vai seguindo. Por isso que todas as funções são tipadas, né? Para essas operações serem seguras. Beleza. Então, eu não estou olhando o chat aqui. Alguém quer fazer alguma pergunta, alguma coisa, ou pode ir seguindo, né? Acho que teve uma pergunta aí do Bonfim aí no chat, dá uma olhada lá. Tem, seria ABI, mas seria ABI aonde? Exatamente a pergunta. Só para eu entender. O código gerado pelo TF é o TF16. Então, porque o que eu entendo por ABI, no Calling Convention, porque o que eu entendo por ABI por exemplo, o pessoal que está mais acostumado, a gente vai chamar uma API. Vai chamar uma API, aí a gente convenciona que vai chamar por JSON, né? Então, obviamente, se um cara escreve JSON, se o cara escreve, sei lá, qualquer coisa, o código binário, alguém lê JSON, obviamente vai dar problema. O que eu entendo por ABI, eu não sei se é isso que você está falando, é exatamente isso, só que é convenção binária, né? Então, isso normalmente acontece principalmente com C++. Você vai chamar uma biblioteca C++, em C++ não tem toda essa frescura de C#, que o código que você está chamando, ele não conhece, ele não tem acesso aos metadados, né? O código que você vai chamar DLL e compilado em assembly, C++, qualquer coisa, ele não conhece, eu vou ler a propriedade nome. Não existe isso. Ele vai chegar lá e vai ler, você está me passando o endereço de memória, eu vou ler o byte na posição 4. Se na posição 4 não tiver um nome, já era, né? Dali em diante, o pessoal fala de comportamento indefinido, né? Pode funcionar, a máquina pode resetar, pode aparecer R$1 milhão na sua conta, acontece qualquer coisa, né? É isso daqui que o pessoal chama de ABI quando vai falar dessas coisas. Eu não sei exatamente da sua pergunta. Do Calling Convention, eu não lembro exatamente qual a diferença como que chama, para ser sincero, os nomes do Linux e do Windows. Eu só lembro que eles são diferentes. O Windows fez uma opção que gera executável menor, porque tem menos instruções, mas se você não fizer a chamada
exatamente precisa como eles esperam, dá problema, de dar uma exceção completamente maluca. O Linux usa outra que eu não lembro o nome, assim de cabeça, só procurando mesmo, que quem chama, que eles chamam do call inside, ele coloca os valores na pilha e ele tira os valores da pilha. Então, como quem colocou também tira, dá um pouquinho mais de segurança e uma estabilidade, né? Ah, tá, você está falando desse código daqui, é o TF16, né? O pessoal, esse daqui, né? Hoje o pessoal aprendeu que tem que botar tudo TF mesmo. Beleza. Então, basicamente é isso daí, quem nunca tinha visto. O .NET e o Java são exatamente assim, né? Então, já pode abrir o ILSpy aí e vai ver que os princípios são os mesmos, as instruções obviamente são diferentes, mas os princípios são os mesmos. Eu não cheguei a falar nada assim de variável local. Se você for ver aqui, tá local decal count, você vê que tem zero variáveis locais. Outra coisa que é diferente nessas máquinas é que se você for olhar assembly, a gente vai até abrir um assembly aqui para o horror de algumas pessoas, né? Se você olhar o assembly, ele coloca as variáveis locais na pilha. Então quando você faz uma chamada em assembly, tem umas coisas chamadas function prelude, que é antes de rodar a sua primeira instrução, ele faz um monte de coisa na pilha. Uma das coisas que ele faz é, se você declara uma int, ele imediatamente adiciona um valor na pilha da máquina real, né? Isso gera infinitos problemas em C, né? Principalmente se você retorna um ponteiro para essa função, porque depois você tem que limpar a pilha e você está apontando um ponteiro para uma posição de memória que não está mais válida. Então isso gera todos esses erros de C e C++, etc. Acontece por essas maluquices de usar a pilha para várias coisas, ponteiro para qualquer lugar, etc. né? Então, uma das opções que eles fizeram foi os variáveis locais não ficam na pilha, elas ficam aqui fora. Eu não mostro aqui as instruções, mas de qualquer modo você tem que declarar. .NET é exatamente igual, é a mesma coisa. Você tem que dizer, esta função main tem 3 variáveis locais que se chamam A, B e C, e é isso daí. E a engine se encarrega de alocar essas variáveis na pilha real da máquina física e depois tirar, né? Então, de novo, naquela segurança, eles criam umas construçõezinhas lógicas em cima da máquina real. Mas, beleza. Tá. Então, agora que a gente já sabe como que roda, vem a grande questão de como que gera. O WebAssembly gerou muito barulho, porque o pessoal usa C e C++, mas não tem absolutamente nada preso a C e C++. E é exatamente por isso que eu quis gerar o WebAssembly Watch aqui na mão, igual um maluco. Ninguém vai fazer isso, mas de qualquer modo, que precisamente mostrar. A relação é absolutamente zero. Então, se a gente pegar esse watch aqui que a gente gerou, né, que a gente chamou de watch, passar naquele watch.toAsm, a gente já vai ter esse WASM. Então eu fiz aqui uma simulação, não vou rodar isso. Ele cospe o binário e você faz o que você quiser com isso. Você roda, sei lá o que você vai querer fazer. Mas obviamente essa não é nem de perto uma solução realista. Então, o primeiro passo na solução mais realista é usar C e C++. Hoje tem pelo menos... O grande compilador é o LLVM. Tem outros compiladores comerciais também, todos em cima da LLVM. O que é a LLVM? Para quem não sabe. LLVM foi um projeto de um cara de 2003, se eu não estiver enganado, que ele percebeu o seguinte: Java já existia, né? Java já de 90 e pouco, já era moda, né? O próprio .NET já existia e tinha essa questão de você compilar para uma linguagem comum, né? Você poderia gerar um assembly, que nem a gente está vendo aqui o próprio WebAssembly, tinha o Java, tinha o seu, e o .NET tem o seu. E você poderia programar em várias... No Java não era o caso. Na verdade, a ideia do Java era você compila Java e roda em qualquer lugar. A ideia do .NET o pessoal usava no início, que era você compila em qualquer lugar, mas só roda no Windows. Então o pessoal de Java usava muito. Mas já tinha essa ideia de você compilar para uma linguagem que você poderia rodar em qualquer lugar. Esse cara pensou, beleza, então por que raios a gente não faz isso no esquema meio open source, etc. E suporta várias linguagens, blá blá blá. Então nasceu esse LLVM. Se procurar aqui nos artigos, publication, vai ter o primeiro. O primeiro deve ser quando? 2002. E ele imaginou
ele imaginou o seguinte. Beleza, o Java e o C Sharp, eles compilam para esse assembly deles, né? Mas, e aí, o que eles fazem em cima disso? Não fazem muita coisa. O que ele imaginou foi o seguinte, beleza, se a gente compilar C para uma linguagem intermediária, se eu fizer um otimizador para essa linguagem intermediária, eu posso compilar uma outra coisa para essa linguagem intermediária e ele vai aproveitar o mesmo otimizador. Então, você vai ver o paper inicial dele, foi mais ou menos isso que eles fizeram. Então, você pode compilar em C e C++ para essa linguagem intermediária e usar o mesmo otimizador, por exemplo. Então, você não precisa desenvolver um otimizador de C e um otimizador de C++. Você precisa construir um compilador de C e um compilador de C++. Então, foi o que a ideia dessa LVM. E uma das coisas, segundo ponto que ele faz é, uma vez que eu tenho essa linguagem intermediária, aí entra no ponto do Java, eu posso pós-compilar, já que não é pré-compilar, tanto para Linux, para Windows, posso pré-compilar para o Raspberry Pi, seja lá o que for, e no final das contas, em certo ponto, eles fizeram para o ASM. Então, o mesmo código que passa para cá, essa setinha aqui, do CPP para LVM, não tem nada de WASM. É o CLang, que é o compilador de C deles, C++, que compila para essa linguagem intermediária deles. Eles só fizeram essa setinha aqui, que gera essa linguagem intermediária para o WASM. Então aqui eu botei aquele mesmo método que a gente fez, que retorna zero. Aqui como que compila, né? No final das contas você diz que tem o WASM. Esses unknowns ou no WASM aí é um pouco de bacalha deles, mas beleza. E no final das contas o WASM sai do outro lado, né? Não tem muita complicação. Mas o interessante disso é isso daqui que eu falei. Essa parte do CPP por .o, para quem usa C e C++, sabe que esse arquivo intermediário é o O. Se você olhar antigamente, o próprio GCC ele também gera um .o, né? Qual que é a diferença desse pro ASM? O .o de antigamente, ele já era assembly da máquina. A única diferença é que às vezes, por exemplo, se você compila o seu método que usa um printf, o .o, ele não tem o código do printf ainda. Ele tem um código, olha, chama o printf. Aí você vai ter que ir em algum outro ponto compilar, óbvio que isso é feito por debaixo dos panos. Você vai ter que compilar o printf e aí você vai ter que linkar, né? Tinha aquele passo de linkagem em C e C++. Você fala, ó, aqui está a minha aplicação, aqui está o printf, gera o executável. Ele gerava, beleza. O LVM com ARM faz algo muito parecido. Você pode compilar do CLang para esse .o aqui, que não é o O original, ele é o O do ASM. E depois você linka esse .o para o ASM. Então o processo é exatamente igual para quem programou em C e C++, só que daqui a 2 ou 3 slides vai aparecer a vantagem maior de todas, né? Então isso aqui foi exatamente o que eu fiz na compilação anterior, só que agora os passos já acontecem. Aí qual que é a vantagem? A vantagem é que na linguagem do LVM, isso daqui se chama front-end, isso aqui se chama back-end, né? Por quê? Porque o CLang absolutamente nada conhece de WASM. Ele cospe essa linguagem intermediária do LLVM. Os últimos slides eu mostro mais ou menos como é que ele é, para quem quiser ficar curioso. Então, se o CLang não conhece nada de WASM, a pergunta óbvia que pode ser feita é: existem outros compiladores que não conhecem nada de WASM que podem gerar WebAssembly? E a resposta é sim, tem zilhões deles. Então, se alguém quiser procurar aí WASM, Awesome, daqueles GitHubs que juram coisas, você vai ver que tem zilhões de linguagens. E eu até hoje não vi nenhum compilador sério que não usasse LLVM como back-end. Claro que sempre tem uns caras que fazem uma maluquice, mas esse é mais brincadeira do que outra coisa. E essa é uma abordagem que a princípio se mostra bastante robusta, né? Um dos casos que eu peguei aqui, eu peguei 2 ou 3 casos para sair do C e do C++, para não mostrar que está limitado a isso. Se alguém falou mais alguma coisa... Não, acho que não, beleza. Foi a Go, né? A Go é uma linguagem que está ganhando um pouquinho de moda. O pessoal fez a TinyGo, que é um subconjunto do Go. Uma das principais features do Go são umas maluquices tipo assim, que é o wait. Isso não tem como fazer por enquanto, mas o cara fez um mini compiladorzinho de Go que segue exatamente esse estilinho, né?
Para quem nunca viu, isso daqui é Go, então é muito parecido com C. E se você for olhar lá na documentação desse compilador, você vai ver how it's compiled. The Go, blá blá blá, transform into LLVM e R, né? Esse R aqui é exatamente essa linguagem intermediária, né? Intermediary Representation, eu acho, sei lá como é que é. Então, no final das contas, isso aqui é real, é assim que o pessoal tem feito, né? Então, quem quiser, por exemplo, tá querendo aprender Go, pode usar esse TinyGo e desenvolver para web tranquilamente, usar esse compiladorzinho aqui, sem muito problema, né? Você vê que a compilação é o mesmo esquema, TinyGo build, no caso ele gera o ASM direto, um pouquinho mais limpo aqui, né? A linha de comando para compilar. Mas no final das contas, então, o back-end da LLVM me permitiu fazer isso daqui. Óbvio que muito provavelmente um projeto ou outro vai ter que acabar escolhendo que caminho vai seguir, né? Não vai usar todas as linguagens. Aí o João queria falar de poliglotismo, talvez aqui seja cada tela agora do sistema vai ser desenvolvida numa linguagem, né? Cada desenvolvedor faz do jeito que quer e faz a maluquice e novos modos de atirar no pé, né? Como o pessoal fala. E por incrível que pareça, não tem um JavaScript para WASM ainda. É a coisa mais estranha, por isso que eu botei aqui o Almost JavaScript, que é o subconjunto do TypeScript. Também não tem TypeScript, porque o TypeScript ele tem mais features do que é possível fazer por enquanto. Ele tem esquema de interface, blá blá blá. Essas coisas não são fáceis de implementar no WebAssembly, porque, como eu comentei, o WebAssembly não tem ponteiro para função. Quando você vai fazer, para você fazer uma chamada para o ponteiro de função ou fazer uma chamada polimórfica, o WebAssembly tem que conhecer todos os destinos. Então, se você vai fazer um polimorfismo, vai fazer uma chamada virtual, é mais ou menos assim. Você tem que, na hora de compilar, você tem que conhecer 100% das classes que tem uma função virtual. Não tem como gerar código dinâmico, não tem. Tem algumas limitações, então é difícil fazer as coisas tipo JavaScript e TypeScript que são mega dinâmicos, né? Mas tem uma coisa muito parecida que é AssemblyScript. Então esse AssemblyScript, o cara criou um subconjunto do TypeScript, que é basicamente JavaScript tipado, né? Então você pode escrever JavaScript, mas tem que tipar. E tem umas limitaçõezinhas ou outras nessa tipagem aí, não é 100% não, mas funciona. E no final eu vou mostrar até um exemplozinho de um projeto real que o cara fez, ficou até legal, e mostra que se você quiser fazer uma aplicação TypeScript que depois vai converter para WebAssembly, talvez dê, se você aceitar as limitações, né? Então eu não tenho assim 100% de certeza que o AssemblyScript está usando a LLVM não, pelo que eu olhei, mas eu quero chutar que sim, né? Até para o gráfico ficar assim, fica bonitinho, exatamente mostrando os vários front-ends, né, o LLVM no final, no back-end aqui, e o WebAssembly sendo gerado. E aí chega então na cereja do bolo dessa estrutura, que não posso dizer que praticamente criou isso, mas definitivamente o projeto mais ambicioso dessa estrutura aqui, que é o emscripten. Eu não sei como é que fala isso, é uma palavra só, emscripten, sei lá como é que fala, mas que no final das contas ele está escrito aqui que é um compilador LLVM, mas isso aqui é mentira. Na verdade ele usa o compilador de C++, né, o Clang. Ele gera LLVM para você portar aplicativo C e C++ as is, né, sem modificação nenhuma, que a gente sabe que é sempre mentira, mas chega muito perto disso, para o WebAssembly sem fazer quase nada. E por incrível que pareça, eles entregam mais de 80% disso. Então, qualquer aplicativo de jogo, principalmente qualquer jogo que você vê, jogo antigo portado para a web, tem 99% de chance de estar usando esse emscripten. E vocês vão ver que o que ele faz, na verdade. A gente vai explicar aqui um pouquinho mais fundo qual a bruxaria que ele faz. Mas a ideia dele você pegou aqui na esquerda o aplicativo de C++ normal, né? Na verdade esse aqui é até mais cedo que C++, Standard.io, aí você dá o printf, você compila com o compiladorzinho dele, é MCC, que é uma mistureba ele faz algumas coisas em Python, ele usa o Clang, ele faz uma mistureba danada, e ele já gera para você um HTML com o JavaScript gerado, com o ASM gerado, que roda
essa aplicação. Então ele é um pouco automatically uma bruxaria aí. E aí eu vou mostrar mais ou menos o que ele faz. Isso daí é ele rodando, né? Lembra aqui que eu dei o printf hello world. Você vai ver que o hello world aparece aqui embaixo, simulando um consolezinho, né? Claro que você pode alterar esse HTML, que você não precisa ficar com essa cara ridícula. E esse quadradão preto aqui, ele é um canvas que mais pra frente eu mostro. Você pode... É para onde ele manda as coisas de 2D, 3D, OpenGL, etc, né? Então, a ideia dele é exatamente... A ambição dele é exatamente essa. Você compila, você pega um projeto C++ mais normal, compila, ele vai rodar aqui. Aqui seria a janela do Windows e aqui seria o console, né? Então, beleza. Mas qual é o raio dessa bruxaria que ele faz? Aí para entender a bruxaria, agora vai pro Rô. Deixa eu ver como é que tá aí, tem alguém? Eu humilhei alguém? Não, falei bem do João, pô. Aí vou mostrar agora como é que o printf funciona, que vai ser um susto para muitas pessoas, mas vai funcionar para mostrar o que o raio do MMScripten faz. Então agora acho que começa a parte mais baixo nível. Se antes estava em byte, agora vai para mais baixo do que byte, né? Então beleza. O que raios o printf faz? Eu selecionei aqui uma imagem. Essa imagem à esquerda não é minha. É mais ou menos o call stack do printf. Então o printf chama uma função chamada vprintf. Depois chama uma função chamada vfprintf, isso em Linux, né? Que depois chama uma função chamada io_padn, que no final das contas faz um syscall. O que é um syscall? O syscall é a coisa mais importante aqui. Eu não sei quanto vocês sabem como que funciona os kernels, mas os kernels... na verdade tem que procurar ring. O que o sistema operacional faz, na verdade? Em arquitetura tem um negócio chamado rings aqui, né, que são esses anéis, que basicamente é como se fosse assim, é exatamente que nem a arquitetura de software que a gente faz, né? Só que essa aqui é real e funciona mesmo. Então uma camada tem que respeitar, ela não pode chamar diretamente de baixo, né? Então seria ideal se o nosso software fosse assim, mas a gente sabe que eles nunca são mesmo, então não tem problema. Então nós estamos vendo aqui que a máquina exterior e application, o ring 3, é onde roda as aplicações. Uma aplicação não pode chamar o kernel nenhum driver direto, né? Então como é que raios você chama o Linux ou o Windows? Você chama fazendo esse syscall. Mais pra frente eu mostro que é esse syscall, mas é um padrãozinho, um protocolo que o assembly segue para chamar o kernel, né? Porque o que acontece? O que significa não poder chamar? Primeiro que uma aplicação você não tem como ter um ponteiro de função para uma função do kernel. Impossível. Você não tem um bug no sistema operacional. E depois, mesmo que você tivesse, você não poderia chamar porque a memória está no lugar não privilegiado. Na verdade, está mais privilegiado. Então, para você se comunicar, você tem que... É como se fosse botar uma mensagem numa fila. É muito parecido. Você bota uma mensagem numa fila, aí aí, na verdade, tem uma chamada que você pode fazer pro ring de baixo, que é, olha, eu coloquei a mensagem na fila, vá lá e consome ela, né? Então, é isso que é o syscall. O syscall você avisa, olha, o que você precisa fazer tá aqui, lê aí e faça, né? Então, o printf, ele faz isso aqui, eu botei os códigos, esses códigos aqui, eles são é porque nessa imagem não dá pra vocês clicarem, tem que baixar a apresentação mesmo. Essa aqui é pro GitHub do kernel do Linux lá, né, do Deus Torvald lá. Então vocês vão poder ver. Mas o que interessa mesmo, no final das contas, não é olhar isso daqui. Eu acho legal olhar porque essa aqui é do libc, é da C Runtime, né? No Windows é a USRT-DLL, no Linux é libc.so. É bom vocês verem como é que é um código de C, porque esse código aqui é simplesmente impossível de entender. É incompreensível. Você tem que olhar por esse linkzinho aqui que eu vi, Hello World Analysis. Assim, para dar graças a Deus que existe C#, Java, JavaScript, porque esse código aqui assim, o cara que escreveu isso daqui, ele com certeza tem emprego pro resto da vida dele, né? Garantiu, porque não tem como entender. Mas no final das contas, o que interessa mesmo, então, é que você chama o printf, ele passa por um monte de coisa, ele faz um syscall. Beleza. Aí aqui, o que raios é esse tal desse syscall? Aí tá aqui o exemplo. O engraçado se você for ver aqui o call stack, esse call stack não é real aqui porque o compilador C++ provavelmente vai otimizar isso daqui tudo.
Mas no final das contas tem o que? Tem um printf que chama 1, 2, 3. Tem pelo menos 3 ou 4 níveis aqui até chamar o kernel. Mas no final das contas, se você rodar esse cara aqui assembly aqui, ele também vai escrever. Esse cara eu tinha até selecionado aqui para mostrar que é real. Como é que é o nome desse cara? Ele tá aqui. Cadê? Se não tiver enganado, esse cara aqui. Eu nunca escrevi a linha de comando para esse cara, mas cadê esse cara aqui? Vamos ver, o outro exemplo que eu dei não funcionou ao vivo. Vamos ver se esse daqui funciona. Eu estou em WebAssembly. Bom, tá vendo? O Hello World funciona mesmo. E aí eu vou mudar aqui, esse de mudar ao vivo que nunca funciona, né? Vou quebrar alguma coisa. Ih, rapaz, nada tá funcionando hoje. Stand out, nesse daqui não. Na verdade é esse daqui que eu tenho que mudar para quebrar. Bem, não funcionou. Eu nem sei o que raios eu fiz, né? Então, sorte do computador nem ter resetado. Mas se eu mudar aqui para 1 de novo, isso daqui deve escrever de novo. Beleza, o que raios então isso daqui faz? Qual é esse protocolozinho? Então, quando você vai chamar o syscall, você passa o que você quer que o kernel faz nesse registrador aqui RAX. Na versão 64 bits do Linux que eu tenho aqui, por acaso write é a função write para escrever texto, né? Depois eu vou mostrar, essas tabelas mudam, esses valores mudam, tanto no Linux quanto no Windows. No Linux é mais estável, com certeza, mas ela muda também. E aí eu vou até mostrar um exemplo que muda, porque o mscript vai usar uma outra tabela. Mas de qualquer modo, você fala por kernel, eu quero escrever coisas. Aí esse RD1, você passa onde você vai escrever, no standard out, por acaso vai ser no console. Depois você passa o endereço de memória da mensagem que está aqui e o tamanho, né? Então você passa 4 parâmetros, chama syscall. Aqui eu chamo de novo, no caso aqui, o comando 1 é escrever, o comando 60 é mata o processo. Então, se eu tirar aqui, provavelmente ele vai parar de matar o processo. Eu não sei o que vai fazer, eu também não vou tentar não, porque daqui a pouco faço alguma besteira aí. Se quiser compilar o assembly em browser, tem esse cara aqui, Asmeoli Compiler. Incrivelmente funciona. Eu abri ele aqui, se eu não estiver enganado. Eu não sei qual versão ele está rodando, mas funciona, tá vendo? Vocês podem testar aqui, quem quiser se divertir com assembly. Funciona e é uma boa versão para sábado à noite. Beleza, então o que é o importante? O importante aqui é esse syscall. E por que raiz isso daí é importante, né? Isso é importante por um motivo. O mscripting, o que ele vai fazer no final das contas? Se para o meu código funcionar lá, o printf, eu fiz um syscall que chamou o kernel do Linux ou do Windows, o Windows é muito similar, né? Não vai ser um ali no syscall, vai ser outro número, mas vai ser, no final das contas vai dar na mesma. Se para chamar o Linux e o Windows, que de fato printam um negócio no console, eu tive que fazer esse syscall, então no fundo o que o mscript vai fazer é o seguinte: ele vai pegar esse código aqui, né? Ele vai converter para esse, ele vai olhar numa tabela imaginária, que isso aqui obviamente não existe. Syscall é o método write, e vai chamar ela aqui nesse call, como se fosse o syscall mesmo, e vai chamar. Então isso daqui que vai ser a conversão que ele vai fazer. E que raio de tabela ele vai usar? Se você olhar aqui no código fonte do mscripting, você vai ver que tem um arquivo H chamado syscall. No caso, tem uma função write, óbvio, em C mais nada está simples, então é underscore, nr, write-v, blá blá blá. Mas no final das contas, o número que ele vai pegar é 146. Por que esse número é importante? Esse número é importante porque se eu rodar o mscripting, aqui foi o exemplozinho, tá vendo? De novo ele, isso aqui é antes de eu compilar, isso aqui é depois de eu compilar, você vê que ele gerou HTML, JavaScript e o Asm, né? Se você for curioso, né? O pessoal fala para nunca ficar entrando nesses códigos. Esses códigos nunca é para serem olhados, mas se você for curioso e olhar, você vai ver que no JavaScript, né, esse cara que está aqui, JavaScript example, JavaScript é esse,
Você vai ver que nesse código maluco aqui que ele gera, e aí eu dei um preprint e tirei, você vai ver que tem um método chamado syscall46. Então, o que aconteceu? Ele é como se ele tivesse gerado. Ele não gera todas esses calls. Se você olhar aqui, quando você compila a otimização, ele é esperto para gerar só as que você usa, mas é como se ele tivesse implementado em JavaScript o que o kernel do Windows e do Linux faz. E aí, se você olhar aqui, o código não é muito complicado, você vai ver que ele pega os mesmos parâmetros lá. Ele pega para onde vai, que ele chamou de stream, ele pega qual é aonde está, né, o ponteiro, para onde está a string, e ele pega o length aqui e ele olha. Você vai ver que ele olha numa variável chamada heap. Essa heap é um array de bytes em JavaScript. Eu não mostrei como que faz essa integração de memória, mas no WebAssembly você pode pedir a memória a heap, né, de memória do WebAssembly, e você pode acessar ela como se fosse uma memória contínua. É um dos pontos do design do WebAssembly, é que a memória é necessariamente contínua. Então, no fundo, isso aqui é mais ou menos como se fosse o código do kernel, obviamente muito simplificado porque está em JavaScript, mas é isso daqui que o MScript faz para você, né? E se você olhar aqui na direita, o que é essa parte? Quando você instancia, eu não mostrei isso no exemplo, no inicial, você pode passar variáveis de JavaScript para dentro do WebAssembly. O que ele vai fazer? Esse env é um dicionário, né, com os nomes, e os valores são todas funções. Então esses nomes que estão aqui no variável, eles têm que bater com as variáveis, com funções que você está importando no ASM. Então no ASM, se você olhar esse ASM aqui que ele gera, não sei se vai abrir, e até travou. Se você abrir o ASM, ele vai estar dizendo, beleza, além de tudo isso aqui que eu exporto, eu preciso de uma função chamada A, de uma função chamada F, B, E, D, C. Esses nomes são assim porque eu compilei com... cadê? Eu compilei aqui, tá vendo? "-O3", pra quem não sabe, "-O3" é a otimização 3, que é praticamente a otimização máxima. Então, obviamente, ele obfusca e minimiza tudo. Então, por isso que esses nomes estão assim. Mas, se você gerar em debug, os nomes são tão elaborados quanto o syscall 146. Se isso ajuda ou não, eu não sei, mas é como ele gera. Então, no final das contas, o MScript gerou para mim o syscall 146 igual o kernel faz e passou para dentro do assembly esse método. Então, se eu olhar o ASM, que é uma coisa que aí a gente não vai fazer, você vai ver que em algum ponto ele vai ter lá o código call b, né? E aqui está o import, só mostrando como é que é. Você importa uma coisa do módulo env, a função b. E aqui está o tipo obviamente tem que bater, né, etc. Mas em algum ponto ele vai dizer, beleza, call b. E aí o call b vai bater no JavaScript que vai printar, seja lá o que ele vai fazer. O João chegou até a comentar aqui que no final das contas o JavaScript vence, né? Por enquanto eles estão botando em JavaScript, mas tem uma ideia mais auspiciosa aí, que é... Porque hoje quando você quer chamar o browser, você tem que interagir com o JavaScript. Eles estão com uma ideia de pular isso. Ou seja, eles querem permitir que você, quando inicialize o WebAssembly, você tenha os bindings direto para o browser, para o código nativo do browser, para o C++ de browser. E aí o WebAssembly chamaria o C++ direto, não passando por JavaScript. E isso geraria algumas ganhos de performance, principalmente, por exemplo, com string. Eu não mostro como que string é tratado aqui, mas como o WebAssembly não tem string, e como string em C++ é null terminated, não tem length, aí de novo aí pode entrar aquele negócio do Bonfim falou, o ABI, como o ABI da string no WebAssembly não ser diferente do ABI da string nos browsers, você não pode passar um endereço de memória e escrever no console. Você não pode dar no browser console.log e passar um endereço de memória. Isso não existe em JavaScript. E aí então tem um passo que tem que converter e aí você perde um pouquinho de performance se trabalhar com string, né? Bem, mas isso daí provavelmente na versão 2.0 eles vão resolver, mas hoje em dia existe, né? Beleza. Aí eu botei esse the end aqui só para dar aquela respirada de 5 segundos, porque na verdade é mentira, não acabou não. Então eu resolvi mostrar aqui o que
além dessa bruxaria do syscall, o que esse scripting faz, né? Se você for no site, eles fazem mais conversões que só essas do kernel, né? Que tipos de outras conversões que eles fazem? Você pode acessar arquivo, né? Porque você pode ter um programa de C++ que lê um arquivo. Aí como é que isso daí vai funcionar? Então essa parte aqui do porting files, etc, explica. Na verdade o que eles fazem é, eles montam no browser aquele esquema de arquivo virtual do Linux, que tudo fica no /mt alguma coisa, e você consegue carregar o arquivo. O que ele faz? Essa é uma parte um pouco limitada do RMScripting, mas realmente é difícil de resolver isso no browser, né? Uma das flags do compilador, você pode dizer para ele pré-carregar tudo. Então se você não tem muitos arquivos, antes de inicializar o ASM, ele carrega todas as imagens, tudo que você quer, todos os arquivos, bota em memória do browser, e quando você lê em C++, ele está lendo na memória do browser. Isso não é muito interessante, obviamente, né? Mas é uma opção que você pode fazer para esses arquivos, para código que usa as APIs de arquivo de C++, por exemplo, funcionar normalmente e funciona transparente mesmo para você, né? O único diferencial aí é que o WebAssembly não tem async await, o WebAssembly não tem não tem nenhum esquema muito bom de fazer callback, a não ser que a função esteja declarada, e como tudo em JavaScript é assíncrono, essa comunicação entre síncrono em C++ e assíncrono em JavaScript, ela é problemática, o código fica feio, né? Aí beleza, funciona. Outra coisa que eles fazem é OpenGL. Se você programar em OpenGL em desktop, ele converte todas as chamadas para WebGL. Óbvio que se você usar uma coisa que não existe no WebGL não vai funcionar, mas se você se limitar ao que existe, funciona. E é assim que os jogos 3D estão sendo portados. Então, tem que seguir. Sim, óbvio que o código ele é 99% igual. Tem que botar uns defines, tem uns bacalhazinhos para fazer, mas no final funciona. Se você usa OpenAL, que é áudio em C++, também funciona. E o melhor que eles estavam fazendo, mas parou, era thread. Se você abre uma thread em C++, ele abre um web worker para você. Isso aqui era matador, só que morreu porque o Shared Array Buff tinha um problema de segurança e os browsers tiraram. Então, obviamente, essa funcionalidade aqui morreu. Mas você conseguiria fazer aí abrir thread, processamento multicore, né, dentro do browser de uma maneira, não sei se é melhor ou pior, depende de qual API você gosta, mas funcionaria, né? Então, eu fiz aqui mais um exemplozinho ao vivo, né, para os céticos aí que não acreditam. Se vai funcionar ou não, não sei. O que eu fiz, eu peguei um jogo completamente aleatório. Vocês podem duvidar se é papo de marketing ou se é verdade, mas eu não vou dar clone não, porque eu já fiz. Eu baixei esse jogo aqui, tá vendo? E aí o que acontece? Esse é um jogo que ele foi feito pensando mais ou menos nisso. Ele tem o código em C, né, que eu posso dar make aqui. Só preciso ir pro Linux. Demora um pouquinho, mas vai. Eu posso dar um make e ele vai compilar. Clean. Ele vai compilar com o GCC, né, normal, C++, normal. E eu vou conseguir rodar aqui. O problema é que eu estou rodando uma aplicação gráfica pelo kernel do Unix dentro do Windows. Então, o que vai acontecer é realmente duvidoso. Eu acho que eu preciso rodar isso daqui primeiro. E agora tem que ver se alguém aí sabe Linux. Eu acho que eu preciso fazer isso daqui. E agora eu não lembro como é que faz para rodar a aplicação gráfica por aqui. Acho que só o Bonfim aí para te salvar então, hein? Que precisa fazer uma macumba aqui de Linux. O problema é que precisa fazer macumba de Linux nesse negócio aqui do WCL. E agora eu não vou lembrar. Mas
Mas sendo sempre esperto, eu fiz aqui, vou ficar aqui tá no negócio da Simon. Deixa eu ver aqui o que era. Esse daqui. Tá vendo? Aqui eu tô rodando dentro do browser e tô rodando a aplicação nativa. Então, exatamente o mesmo código, né? Então, já prevendo que não ia conseguir rodar. Compilar, eu consigo compilar. Se não conseguir rodar, é porque eu tô rodando aquele Windows Subsystem for Linux. Aí tem umas complicaçõezinhas aí. Mas beleza. No final das contas é o seguinte. Esse cara compilou com GCC, né? Eu volto aqui pro Linux. Ele colocou no Make também a compilação usando o MCC. Esse daqui eu fico mais com medo se vai funcionar ou não. Ele não achou o MCC. Eu preciso fazer o seguinte aqui então. Calma aí. Eu preciso voltar. Scripting MCC. Então, o que eu preciso fazer é o seguinte. MSDK, ele tem o env. Eu preciso dar o source em alguma coisa aqui que eu não lembro o que era. Isso daqui. Não era esse cara não. Vou ver esse daqui. Bem, tem que setar as variáveis aqui que eu não lembro como é que faz agora, mas beleza. E no final de contas ele vai compilar. Aí o que acontece? Como esse MCC ele faz mais coisa do que só o GCC, você tem que dizer o que você está usando. Aí o que acontece? Tá vendo? Esse SDL, o que é esse SDL? Esse SDL eu podia ter aberto aqui. Deixa eu abrir aqui rapidinho. lib SDL. É uma bibliotecazinha para você. O pessoal usa muito para fazer jogo, mas ela serve para você desenhar, plotar imagem, abrir som, esse tipo de coisa. Então você tem que dizer o que você está usando. Você está dizendo: estou usando a SDL versão 2, estou usando fonte, TTF é fonte, né? Estou abrindo imagem, estou abrindo imagem PNG, mixer é áudio. E eu vou, no final de contas eu vou gerar o ASM, porque esse MCC também gera JavaScript, né? Mas a gente não pode JavaScript, então a gente vai gerar o ASM. Aí por que você precisa ser tão detalhado? Na primeira vez que você usa, quando você fala assim, usa SDL, ele baixa um pacote. Ele baixa o pacote do SDL. Quando você diga que vai baixar imagem, ele baixa o pacote de imagem. Quando você fala que vai usar PNG, ele baixa o decoder de PNG. Por quê? Porque ele... para não ficar gerando um WebAssembly gigantesco com tudo, ele só baixa aquilo que precisa. Então, se você não usa JPG, não vai o decoder de JPG. Se você botar JPG, vai o decoder. Por isso que quando você usa música, você tem que botar: estou usando OGG e estou usando Vorbis, né? E no final das contas, ele vai e gera lá esse aplicativo, né? Então, foi aquele GIF lá que vocês viram rodando, eu compilei assim. Pode acreditar aí, eu garanto que foi isso daqui. Aí beleza, se vocês forem ver, tem um asterisco aqui with minor adjustments. Por quê? Eu acho que esse repositório aqui ele foi criado um pouquinho, ele é um pouco antigo. Eu tive que adicionar esse use SDL mixer, que se alguém de vocês quiser testar e tentar compilar, não vai compilar na versão nova. Preciso usar esse SDL mixer aqui, então, mas foi assim, foi besteira. No código mesmo do negócio eu não mexi em nada, só mexi na compilação. Aí beleza. Isso aí foi pra mostrar mais ou menos um toy example, porque esse jogo é ridículo, eu não vou falar mal dos caras não, coitado, não sei se o jogo é ridículo, mas o jogo é muito simples, né? E quais são outros portes que o pessoal fez que são um pouquinho mais ousados, né? Aí eu botei aqui alguns que eu acho interessantes. Eu falo que eu não gosto desse programa porque não tem como selecionar, né?
O que esse cara acabou fazendo? Vou botar aqui assim, vou ver se eu botar aqui, acho que tá melhor. Fechar. Por exemplo, esse cara aqui, Kripken, ele foi um dos caras que começou a compilar tudo pra WebAssembly, assim, ele despirocou total e começou a fazer um monte de coisa. Uma das coisas que ele fez maneiro foi o SQLite. Então se você abrir aqui, você vai ter um SQL rodando dentro do browser. E é exatamente o código do SQL. Então se você rodar, tá vendo? Ele vai criar as tabelas, ele vai fazer absolutamente tudo. Você pode carregar um arquivo do SQLite aqui e testar tranquilamente. Então, o SQLite é um exemplo fácil porque ele é um arquivo C só. Então eu não tentei fazer, mas não acredito que tenha sido muito difícil não. Então é uma coisa assim, relativamente interessante. Tá vendo aqui? Ele dá o exemplo como que usa, então blá blá blá. Então uma coisa assim um pouco mais ousada, principalmente porque aquele SQL de browser, o spec morreu, né? O pessoal achou meio exagerado ter um SQL e tiraram, então você pode ter o seu aqui com SQLite. Um outro ponto interessante aí nessas recursividades é que o nego compilou a LLVM com a LLVM para WebAssembly. Então você pode rodar a LLVM no browser. Ué, tá sem o link aqui? Deixa eu ver, ele tem um exemplo. Tá vendo? Então, esse cara aqui foi aquele que eu comentei, que é o assembly intermediário da LLVM, né? Então, ele tem aqui os metadatas, etc, mas no final das contas está lá, ó, o nosso return i32.1, nesse caso ele está retornando 1. Na verdade ele está printando aqui, está com printf aqui, etc, mas aí o main retorna 1 aqui. Então, naquele gráfico que eu fiz, o cara deu um 360 aí e compilou o compilador para o ASM. E tem uma outra coisa muito legal também que o cara fez, que ele fez exatamente a mesma coisa, mas ele fez com o front-end. Então ele compilou o CLang, utilizando o CLang para o ASM para rodar o CLang em browser. Então esse cara está compilando C++ real para o ASM e está rodando aqui. Tá dando algum erro aqui, mas tudo no browser. Se você for ver aqui, ele baixa mesmo o compilador. Óbvio que aí é daquelas coisas que são um pouco exageradas já, né? Mas ele vai baixar aqui CLang WASM. O compilador é um pouco grande porque esses compiladores de 6 são grandes mesmo. Não sei nem se é o tamanho. Acho que são 30, 40 megas. Não, tá com 10 megas. Então ele compilou o compilador, né, para o ASM e está rodando aí. Não sei se alguém falou alguma coisa. É o Bonfim que conectou no Discord. Ah, beleza. Aí, então assim, a princípio você consegue compilar e fazer as coisas em C++ mais direto aqui nesse esquema meio recursivo aí, né? Aí tem outros exemplos aqui que eu botei, FFmpeg, você poderia fazer conversão de vídeo em dentro do browser, não JavaScript, nem em WebAssembly, mas poderia converter. Se essas coisas são úteis ou não é uma outra questão, né? O nego implementou o Git, então você pode rodar o Git dentro do browser, então tem um repositório, assim, você vai fazer ou não, de novo aquela pergunta. E aí de novo, um exemplo aqui de como isso daí é robusto, é que o nego usou isso para compilar o Doom. O nego compilou o Doom 3 mesmo, eu não sei o quanto de alterações que eles fizeram, eu diria que muito provavelmente pouco, né? Usando MScriptchain, WebAssembly, WebGL e botaram o Doom aí. Então, assim, o negócio é robusto, né? E de novo, assim, tá vendo? A performance não é igual ainda não é igual de aplicação nativa. Vai demorar um pouco para ser, mas funciona. Então, muito provavelmente sim, muito provavelmente o problema de performance está porque o cara tava pensando no OpenGL full, tá usando WebGL, deve ter faltar feature, blá blá blá, esse tipo de coisa, né? E o último exemplo que eu queria mostrar, agora é o último mesmo, que é aquele do Assembly Script, né? O Assembly Script é aquela versão que compila TypeScript, né, JavaScript para WebAssembly, que é esse cara aqui, Assembly Script. Aí sempre tem as piadinhas. Que diz ele, eu não cheguei a testar, não fiz muitos testes com esse cara,
você pode dar um npm install nele e já sair utilizando ele de imediato, né? E aí tem esse projetinho aqui legal que é um emulador de Game Boy. O cara fez um emulador de Game Boy em JavaScript, né, em TypeScript, compilou para o Assembly e roda tranquilamente aqui dentro do browser, né? Então, só mostrando assim que apesar do WebAssembly estar bem imaturo, ele é funcional já. Então, tirando talvez o risco do browser mais antigo não suportar, não teria assim a princípio problema nenhum de não usar, né? Então, acho que basicamente o que eu tinha planejado para falar era isso. Tinha parado aqui. Era isso aí. Esse era o último slide. Vou mostrar, tentar fazer esse apanhado aí bem geral do que o MScript está entregando, né? A compilação é o LLVM e o MScript entrega esse runtime dessa